Estamos de volta agora com o João Vieira Neto, também ainda repercutindo, trazendo atualizações dos tremores do terremoto que atingiu a Síria e a Turquia. João. Exato, viu, Diego? A gente continua falando sobre isso porque a situação é bastante grave, mas a comunidade internacional está mostrando bastante solidariedade aos turcos e aos sírios. Já são mais de 45 países, segundo o último relato do presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, ele dizendo que 45 países já se disponibilizaram, já se colocaram à disposição ali para enviar equipamentos, enviar equipes, enviar também até mesmo cães farejadores que, claro, representam um caráter ali essencial, né? Um recurso essencial para encontrar essas pessoas, facilita muito encontrar pessoas que possivelmente estão sob os escombros. Além desses 45 países, que inclui aí China, Israel, Estados Unidos, Rússia, até mesmo a Ucrânia, que sofre bastante com a guerra e parece inicialmente que seria difícil, né, a gente pensar que forneceria algum tipo de equipamento ou ajuda humanitária aos turcos, até mesmo a Ucrânia disponibilizou essa ajuda. Agora a gente tem que ver se isso vai acontecer, provavelmente sim. E a gente falava agora há pouco dos brasileiros, né? A Débora perguntava sobre a situação dos brasileiros na Turquia e na Síria, e a gente tem exatamente um brasileiro na Síria, o Lucas Saad, com quem a gente fala agora. Lucas, boa noite para você, aqui ainda boa tarde. Você estava, né, na capital Alepo, ali na Síria, quando tudo isso começou a acontecer, né? E explica para a gente como está a situação agora, e você ainda está na cidade, aparentemente você já saiu justamente por causa dos tremores, como que foi? Conta para a gente, boa noite de novo. Boa noite, pessoal. Sim, tá certo. Eu estava na capital, na cidade de Alepo, na hora do incidente, no evento. Às 4h20 da manhã eu estava, obviamente, dormindo, como a maioria das vítimas, e acordei com uma sensação estranha. Parecia que eu estava sonhando, vi um quadro em cima da minha cabeça, batendo na parede, assim. Quando fui ver, eu levantei com medo dele cair na minha cabeça, e quando eu sentei, eu percebi que estava tudo balançando, de uma maneira, assim, muito, muito forte. E aí eu me toquei que podia ser um terremoto. Eu já tinha vivido um terremoto antes na América Central e acabei achando que ia passar rápido, mas ele demorou muito. Nesse momento eu levantei da minha cama, saí andando para o corredor para ver se eu conseguia ter algum sinal de que estava acontecendo, se alguém sabia alguma coisa. Quando abri a porta, comecei a ver um monte de gente saindo correndo, mãe segurando criança no colo, arrastando casaco, o pai da família todo preocupado, gritando, todo mundo descendo, correndo para o lobby do hotel que eu estava. Eu fiquei em choque. Saí correndo pro lobby também, e lá no lobby ninguém sabia me explicar o que estava acontecendo também. Muito dificilmente a galera fala inglês aqui. Eu achei o guia do grupo que estava com a gente, tô eu mais uma brasileira, a Gabriela Wake, que também está aqui comigo, e a gente estava tentando entender o que estava acontecendo, não estava conseguindo, até que depois de 9 minutos aconteceu o segundo tremor, né? O primeiro de 7,8, que foi o mais demorado, o segundo tremor de 6,7 foi quando a gente saiu 9 minutos depois. Saímos correndo por uma praça que tinha na frente, porque a gente começou a perceber que realmente pode ser um terremoto. E a galera, o povo local aqui, ele coexiste com a guerra já faz 12 anos. Então, na cabeça deles, podia ser um ataque, podia ser alguma coisa relacionada à guerra. Então, quando a gente chegou na praça, comecei a pesquisar para ver se era um terremoto e confirmei que era um terremoto. Já tinha dado sinal de que era um terremoto, e a galera ficou, entre muitas aspas, né, mais aliviada, mas ainda todo mundo muito assustado, porque a gente não tinha tido, eles não tinham tido aqui na Síria, um terremoto dessa magnitude nunca, desde começar a registrar. Foi muito forte para todo mundo aqui. Então, todo mundo ainda continuou muito apreensivo. E aí isso demorou assim umas 2 horas, ninguém sabia mais ou menos o que estava acontecendo, se a gente estava seguro, se a gente podia continuar no local que a gente estava, até que a gente acabou voltando para o hotel, achando que estava tudo muito mais tranquilo. No dia seguinte de manhã, que a gente começou a se dar conta do estrago que o terremoto fez em toda a cidade. Andando já com a luz do dia, mesmo que estava chovendo bastante, muito frio, a gente conseguia ver o estrago que tinha causado todo esse terremoto, e a gente começou a perceber que, cara, tá pesada a situação aqui, vamos tentar ir pro hotel para descansar, não é bom ficar andando aqui. Quando a gente pisou no hotel, 1h20 da tarde, teve o terceiro terremoto mais forte, 7,5 de magnitude. Foi mais curto, né, o espaço de tempo, mas foi tão intenso quanto o primeiro. Na hora todo mundo se olhou e a gente falou, não, vamos embora dessa cidade agora. Porque dessa cidade, na verdade, dessa região, né, do norte da Síria, onde está mais em contato com o sul da Turquia, que era onde tinha os epicentros dos terremotos, e vamos em direção ao sul. Foi quando a gente pegou o carro e saiu correndo para o sul da Turquia, do sul da Síria, perdão, tentando se afastar o máximo possível da Turquia. E não foi só nossa ideia, né? Muitos, centenas de pessoas ali de Alepo também tentaram se esquivar, tentaram se escapar para o sul do país para conseguir tentar amenizar a situação.
foi quando a gente chegou aqui na cidade que eu estou agora, que é Almaty, não sei falar, não pronunciar direito o nome, mas é uma cidade que fica próxima à fronteira com o Líbano, bem mais já no sul do país, e aqui foi muito mais tranquilo os tremores, e aí por isso que a gente está aqui tentando pelo menos passar a noite, assimilar o que aconteceu, apesar de que as imagens que a gente viu, os gritos, os choros que a gente conseguiu, que a gente presenciou, isso vai ser difícil sair da cabeça, mas pelo menos aqui a gente está tentando guardar um pouco para assimilar tudo o que aconteceu. Desespero, posso imaginar. Lucas, você está aí a turismo, quando foi que você chegou à Síria? Isso que você citou é um relato muito importante, que é um país extremamente prejudicado por anos de conflitos militares. Mais cedo eu falava com o embaixador do Brasil na Síria e ele me disse que alguns edifícios ou muitas estruturas já estavam danificados justamente por causa dos bombardeios ou já tinham aí essas edificações, a estrutura comprometida por causa da guerra e acabou desabando muito mais facilmente logo no início dos tremores, né? Tudo veio abaixo assim que o terremoto começou. Eu queria te perguntar o que você percebe, né? Por isso que eu pergunto quando é que você chegou na Síria, o que você percebe da cidade? Alepo é uma cidade também muito prejudicada pelos conflitos armados. Queria que você contasse um pouquinho mais desse retrato do que você vê nas ruas mesmo, né? Porque é um país, falava da cidade de Alepo, mas todo o país, todas as regiões têm aí muitos prejuízos ainda a serem contabilizados, né? Perfeito, e até exatamente isso que você comentou, confirmo tudo que você está comentando, porque a gente chegou aqui na Síria 2 dias atrás, a gente passou um dia inteiro na capital, Damasco, que fica mais ao sul, também próxima aqui à fronteira com o Líbano, e aí a gente passou outro dia fazendo um caminho ao norte do país, que a gente passou por algumas outras cidades. Eu, como criador de conteúdo, que eu tenho Instagram como meio de trabalho, eu tentava mostrar e retratar exatamente a figura da situação atual que a guerra deixou o país. E eu mostrava realmente alguns prédios danificados, algumas cidades no meio do caminho que realmente foram bombardeadas por militantes rebeldes ou por próprio exército também sírio e que deixavam a situação dos prédios e das construções realmente precária. Isso também não era diferente na cidade de Alepo, porque a gente chegou simplesmente para dormir e no dia seguinte, né, hoje a gente ia visitar a cidade, a gente só chegou para dormir. E quando durante a noite aconteceu esse evento aí histórico e realmente a gente não conseguiu nem ver absolutamente nada de Alepo porque estava numa clima, estava numa situação muito, muito desagradável de continuar por ali. A gente teve que sair para o sul do país. Mas sim, os prédios totalmente danificados já, dava para ver que tem muitos dos que caíram estavam abandonados, mas também muitos que estavam habitados, que provavelmente é onde tem a maioria das vítimas desse evento desastroso. Enfim, realmente era uma estrutura não muito boa aí para aguentar um terremoto. Lucas, e você pensa em retornar? Você falou que vai usar a noite para pensar, né? Absorver tudo o que aconteceu. Pensa em retornar ao Brasil diante disso que você presenciou aí? Na verdade, não. Eu penso, o meu pensamento era se eu vou realmente continuar aqui na Síria por conta de toda a situação que está pelo clima que está agora no país, que não é um clima muito agradável para o turista, né? Como eu. Então, eu penso em sair de repente do país, no máximo em 1 dia ou 2, mas voltar ao Brasil não é minha ideia, porque realmente eu viagem, até pelo meu trabalho, eu não volto ao Brasil viajando durante o ano. Então, a minha ideia principal agora é sair do país, não retornar. Agora acho que perdemos o contato com o Lucas, mas agradeço a ele por trazer esse panorama que só quem está lá, né, pode trazer mesmo para a gente. A gente, é claro, vê as imagens, se impressiona, mas só quem vivencia pode trazer esse relato aí do que foi passar por esse tremor tão forte, não só na Síria, como também na Turquia. E equipes de TV têm registrado, não é, João, imagens impressionantes. Pois é, Diego, um repórter de uma rede de televisão turca registrou ao vivo o momento em que a terra voltou a tremer no país. O registro aconteceu logo depois do terremoto de magnitude 7,5 que atingiu a Turquia na madrugada dessa segunda-feira. O cinegrafista filmava quando mais um abalo aconteceu, né? Esse foi o segundo. As imagens mostram as pessoas assustadas e correndo dos escombros de um prédio onde era realizada uma operação de resgate. Realmente é uma situação bastante inacreditável, né? Nossa, que susto, né? São várias imagens e, é claro, todas impressionam muito pela potência, pela destruição registrada. João, a gente vai continuar acompanhando. Se tiver novidades, você volta aqui também ao longo da programação. Obrigado por enquanto. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada, bom trabalho.